Ok, estamos de volta e agora a conversa é sobre economia. O Brasil deverá até dezembro ser a sexta maior economia do mundo, já ultrapassou antes a Itália, agora deverá ultrapassar o Reino Unido. E aí, né, como é que você que está em casa vendo um programa e a gente falando que o Brasil é a sexta maior economia do mundo e aí tem problemas de não ter serviço hospitalar digno, de não ter uma segurança que você merece, nós todos merecemos, das escolas, muitas delas estarem abandonadas e um número ainda de analfabetos muito grande. Aí, na verdade, eu não sou competente para responder essa pergunta. Eu trouxe aqui o mestre em finanças da PUC, a Universidade Católica Pontífice, Universidade Católica de São Paulo, o professor Paulo Romaro, para explicar a mim e aos telespectadores. É incongruente essa história. Bom, boa tarde, Rony. Primeiro gostaria de agradecer o convite, não é? E aos seus ouvintes. O Brasil tem essa incongruência, né? Mas eu chamaria isso de um pouco de crise da adolescência, não é? Quer dizer, nós estamos passando de um país muito pobre para um país que se pretende rico, não é? E nem todas as coisas estão no lugar. Exatamente. E essa passagem é aquela passagem do adolescente, né? O braço é comprido, não sabe onde bota, e aí... eu acho que nós temos um pouco esse problema no Brasil. Quer dizer, nós crescemos, a economia crescemos, criamos uma classe média ávida por consumo, não é? Mas não é só a classe média. Se você pegar a classe A brasileira, cresceu muito nesse período. A classe B também, e a classe C enorme, né? Cresceu muito, muito. Nós colocamos milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas haveria possibilidade, professor, de, por exemplo, minha pergunta administrativa, né? Teria sido possível, né? Lá, quando se começam as coisas a andarem, na abertura do governo, que foi feito lá em 1990 pelo presidente Collor, a verdadeira criação do Plano Real, porque foi lá atrás, com ele, que foi criado o Plano Real, que Fernando Henrique veio ter os benefícios depois, porque foi Lara Rezende, Pedro Parente, que lá atrás faziam parte com o Collor, que criaram toda a estrutura para depois vir a nascer a moeda, né? Então não foi Fernando Henrique, né? É a união de vários governos que acabou dando resultado. Então a minha pergunta é, teria sido possível lá atrás, até mesmo no Itamar, no Fernando Henrique Cardoso, pensar em vamos dar estrutura para esse crescimento que deverá vir, ou ninguém tinha a visão de que, olha, nós vamos nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos sermos muito grandes, mas precisamos criar a estrutura agora? Eu acho que era inviável. Era inviável por uma questão de investimentos. Nós não tínhamos capacidade de investir. Quando Collor assume, né, nós somos um país endividado e sem capacidade de investimento. Por isso, a nossa taxa de poupança, né, que é necessário para se fazer um investimento, ela ainda é baixa no Brasil. Quando você olha os outros BRICS, nós percebemos claramente que nós temos uma taxa de poupança baixa. Nós ainda dependemos muito do tal do capital externo, ou seja, da poupança externa. Né? Nós vamos captar recursos fora do país, portanto, gente que fez poupança lá fora e está trazendo recursos para cá para complementar a nossa poupança e fazer os investimentos necessários. Então, nós não tínhamos condições. Eu concordo com você que o Brasil vem crescendo, Collor começa com a abertura dos portos, daquele choque que é importante. Alguém tinha que fazer? Alguém tinha que fazer. No sentido de colocar o empresariado brasileiro e o povo brasileiro dizendo, olha, nós não somos uma ilha. Enquanto nós estivermos assim como uma ilha, nós não vamos crescer, nós não vamos nos desenvolver. Então ele fez isso. O Itamar Franco fez o Plano Real. Né? Que, na verdade, nós temos que entender o seguinte... Que só tinha condições nesse momento, naquele momento exato. E não é um momento só econômico. E outra coisa, ninguém faz um plano também. Em 2 anos, né? Quer dizer, já vinha a estrutura de 90, né? Foi se criando condições econômicas, sociais e políticas para se fazer isso. O empresariado também tem uma contribuição importante de aceitar o plano.
Não é? Se tivesse boicotado o plano, não teria dado certo. É verdade. O Fernando Henrique, ele passou 8 anos, acho que... balançando o ônibus para todo mundo se acomodar. Exatamente. E, na verdade, ele não, eu acho que faltou um pouco para ele. E quando eu digo ele, entenda, a equipe econômica dele, um pouco de ousadia em algumas coisas. Ficaram muito retrancados, muito na defesa, numa certa âncora cambial, não é? Para manter o real numa relação com o dólar. Que acabou em fevereiro de 99 vendo que não era possível. Exatamente, não era possível. Então, ele ficou muito tempo perdendo. E o Lula não. O Lula, quando ele vem com a equipe econômica, que tem um foco muito claro, quer dizer, até pela origem dele, não é? A origem dele, preocupado em dar renda à camada mais baixa da população, né, dar acesso. Agora, isso não se faz em 8 anos. Quer dizer, você faz algumas coisas e não faz outras. Vou fazer uma pergunta aqui curiosa. Essa questão de dar renda ao pobre e obviamente esse aumento da classe, né, que Sim. de uma C para B ou de uma C para B E para D, E para D também. Exatamente. Isso foi tipo assim, não, o que eu quero é ajudar a classe D. Será que eles tinham realmente a visão de que com esta vinda realmente o consumo aumentaria e tudo demais funcionaria? Sim. Tinha? Não foi por acaso? Um grupo grande de economistas que estavam fazendo esses estudos, obviamente para o ex-presidente, eram pessoas que tinham essa visão de que um país ele é o tamanho do seu mercado. Os Estados Unidos é o tamanho do mercado dele, a Alemanha é o tamanho do mercado dele. Poucos países se sustentam a longo prazo apenas com o mercado dos outros, como é o caso chinês. Então, o mercado chinês também já está começando a ser incentivado, porque a China sabe que ela não vai poder viver só do mercado externo. Ela tem que viver do seu mercado interno, criar o seu mercado. Porque o mercado chinês ele produz, mas não consome. Não consome. Então eles estão forçando agora o consumo também chinês, né? E nós temos o mercado. O nosso problema agora é outro. Termos esse mercado para nós. Não é? Apesar de que ao longo da história eu sempre culpo muito, por exemplo, eu achava que se nós falássemos, por exemplo, espanhol, tudo bem que aí eu venho culpar a língua, nós teríamos hoje uma participação muito maior em tudo demais. Eu não sei, mas eu acho que o Brasil ao longo do tempo se fechou muito para dentro, né? E sua, eu não sei se dizer se sua discriminação ou o que seja, se isolou muito da América Latina como um todo. Não há uma discriminação, não. Nós nos discriminamos na medida em que nós nos fechamos até a entrada do Collor. Quer dizer, eu acho que o grande benefício que o Collor dá à economia nossa é essa abertura, é dizer, não, vamos parar com isso, nós temos que ser um país mais globalizado, temos que entrar no mercado internacional e o segundo salto é feito com Lula. Vamos lembrar que ele foi ridicularizado quando ele começou a dizer, não, eu quero fazer muitas alianças. Saiu, lembra? Era o viajando, né? Quer dizer, viajar para todo lugar o tempo inteiro. Eu vou abrir um comércio, vou abrir relações comerciais, econômicas com vários países. Não é? E as pessoas criticavam ele, diziam, não, você vai abdicar dos Estados Unidos e da Europa para fazer uma... Veja, em parte, nós estamos muito bem hoje porque não dependemos tanto dos Estados Unidos e da Europa. Óbvio que são parceiros importantíssimos para o Brasil e espero que continuem, mas nós criamos um comércio sul-sul, não é? Muito importante. Eu tenho que chamar o comercial, mas eu queria dizer o seguinte, o único problema que eu imagino nessa questão de não ter os parceiros como fortes e dependentes dos Estados Unidos e da Europa, talvez não seja a falta de confiança que o grande problema dos outros países, como principalmente os asiáticos. A gente fala depois do intervalo. Até daqui a pouco.